Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre como vencer a síndrome da página em branco. Quando a gente fala de vencer a síndrome da página em branco, muita gente pensa apenas naquele momento inicial, aquele travamento inicial, aquele eu não consigo começar. Mas existe um outro tipo de página em branco que quase ninguém percebe. É quando a pessoa até escreve, mas quando relê sente que o texto ou não está bom, ou que algo não está soando certo, que o texto não está comunicando, que não está fluindo. E aí vem aquela famosa sensação, meu texto está confuso. O curioso é que muitas vezes o texto está assim não por causa de grandes erros gramaticais, mas por pequenos deslizes estruturais que eu chamo de erros invisíveis. Esses erros não gritam, não chamam a atenção, mas sabotam a clareza de uma maneira muito profunda. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 erros invisíveis que fazem o texto parecer confuso e, mais importante, como corrigir cada um deles na prática, e para cada erro eu vou te mostrar um exemplo de um texto ruim e uma versão reescrita, clara, fluida e melhorada. Então vamos lá? O primeiro erro é a falta de hierarquia entre as ideias. Esse é um dos erros mais comuns e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de perceber. A falta de hierarquia aparece quando o autor simplesmente coloca uma informação atrás da outra, sem mostrar ao leitor qual delas é a mais importante, qual é secundária, qual é uma explicação, qual é uma consequência. Enfim, nada indica o que deve ser destacado ou priorizado. E aquela sensação de que o texto diz muitas coisas, mas não diz nada ao mesmo tempo. Vamos ver um exemplo bem clássico sobre isso. A educação é muito importante. A tecnologia está mudando o modo de aprender. A leitura é fundamental para o desenvolvimento humano. A escola precisa se adaptar aos novos tempos. Muitos jovens não gostam de ler. Repare, tudo isso é verdade, mas o texto parece uma colcha de retalhos. Agora vamos reorganizar essas frases com a hierarquia correta. A educação continua sendo um dos pilares fundamentais do desenvolvimento humano e a leitura desempenha um papel central nesse processo. No entanto, muitos jovens têm se afastado dos livros, um fenômeno diretamente influenciado pelas novas tecnologias. Por isso, a escola precisa se adaptar aos novos tempos e buscar maneiras de integrar estas tecnologias ao processo de aprendizagem. Perceba que agora existe um fio condutor. A ideia principal aparece primeiro. As ideias secundárias aparecem depois, sempre em função dessa ideia principal. Existe causa, existe consequência e existe uma direção no parágrafo. Um texto claro não é aquele que tem muitas informações, é aquele que sabe o que vem primeiro e o que vem depois. Como consertar esse erro? Antes de escrever, identifique qual é a frase mais importante do parágrafo e transforme essa frase em tópico frasal. Ou seja, essa primeira frase é quase como se fosse um título para o parágrafo. Depois pergunte, o que explica essa ideia? O que ela exemplifica? O que ela contrasta? O que ela reforça? E só depois escreva as ideias secundárias. A clareza nasce quando as ideias param de brigar entre si e começam a trabalhar juntas. Segundo erro, conectores ausentes, mal utilizados ou utilizados de forma muito mecânica. Conectores são talvez o recurso mais poderoso para construir clareza textual e, por outro lado, também são um dos mais mal utilizados. Eles mostram ao leitor como as frases se relacionam umas com as outras. Sem conectores, o texto parece picotado. Com conectores demais, ele fica artificial, robótico. Com conectores mal escolhidos, o texto parece incoerente. Vamos a um exemplo de conectores usados de maneira errada. A comida saudável é importante. Nem sempre temos tempo para cozinhar. Muitas pessoas comem fast food. É prático. Faz mal se consumido em excesso. Perceba como tudo soa truncado nesse parágrafo. Cada frase puxa para um lado, não há continuidade. Agora vamos organizar com conectores usados de maneira correta. A comida saudável é essencial para o bem-estar. No entanto, nem sempre temos tempo para cozinhar. Por causa disso, muitas pessoas recorrem aos fast food, que é prático, mas, quando consumido em excesso, pode prejudicar a saúde. Repare como agora o texto faz muito mais sentido.
O conector, no entanto, contrapõe ideias. Por causa disso, mostra uma causa e uma consequência. É prático, mas indica uma concessão à ideia que foi colocada. Algumas dicas avançadas sobre conectores. Nunca use conectores só para encher espaço ou encher linguiça num texto. Um conector só deve aparecer quando indica uma relação real entre as frases. Conectores são escolhas, não decorações. Não existe conector bonito, só existe conector correto. Evite conectores repetidos. Sabe aquele texto que você vai ficar lendo por isso o tempo inteiro? Isso vai gerar monotonia no seu texto. Se a relação entre frases já estiver clara, o conector pode ser omitido. Às vezes, o melhor conector é simplesmente o silêncio. Erro número 3. Usar frases longas demais, multifuncionais, que tentam dizer tudo ao mesmo tempo. Esse erro é praticamente universal, principalmente entre pessoas que gostam de escrever, digamos, bonito. O problema não é a frase longa em si, é a frase sem foco. Vamos a um exemplo de uma frase longa demais e que acaba perdendo sentido e ficando sem conexão. A autora, que sempre estudou profundamente a relação entre tecnologia e sociedade e que acredita que os avanços digitais podem tanto aproximar quanto afastar as pessoas umas das outras, dependendo de como esses recursos são usados, discute no presente artigo como a hiperconexão tem mudado a forma de estabelecer vínculos afetivos. É simplesmente informação demais para um único fôlego. Quando você chega ao fim da frase, já esqueceu o começo. Agora veja uma versão mais clara desta mesma frase. A autora sempre estudou a relação entre tecnologia e sociedade. Ela acredita que os avanços digitais podem aproximar ou afastar as pessoas. Tudo depende de como esses recursos são usados. No presente artigo, ela discute como a hiperconexão tem transformado a maneira de estabelecer vínculos afetivos. Percebeu a diferença? A clareza não depende do tamanho da frase, depende muito mais da quantidade de ideias que você tenta colocar dentro de uma frase. Como corrigir frases longas demais, então? Quebre a frase a cada troca de foco. Se houver 2 verbos principais dentro de uma mesma frase, provavelmente você tem 2 frases diferentes. Se houver muitas vírgulas, provavelmente a frase também está muito carregada, está longa demais. Se você mesmo se perde enquanto lê, o leitor também vai se perder quando ele estiver lendo a sua frase. Uma boa frase diz uma coisa só. Se disser 2, já vira parágrafo. Se disser 3, já vira uma confusão sem fim. Enfim, esses 3 erros invisíveis, falta de hierarquia, conectores mal utilizados e frases longas demais, são responsáveis por grande parte dos textos que não fluem. E é por isso que tanta gente sente a síndrome da página em branco mesmo depois de escrever. Porque escrever sozinho não basta. É preciso dar forma, direção e estrutura às ideias. E lembre-se, a boa escrita não é escrita complicada. A boa escrita é a escrita que comunica acima de tudo. Quando você começa a identificar esses pequenos erros, o texto muda, o raciocínio muda, a confiança muda. E aos poucos, a página em branco deixa de ser um obstáculo para se tornar um convite. Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.